Boa tarde, pessoal. Como nós tínhamos falado há algumas aulas atrás, e eu pedi para vocês pensarem em algumas aulas diferenciadas que vocês gostariam de fazer. Então, nós vamos fazer aí uma mesclagem de recursos humanos, departamento pessoal, atendimento ao cliente, comportamento, processo seletivo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês aí no decorrer do ingresso dentro de uma organização. Hoje nós vamos começar então falando sobre um pouco de departamento pessoal. Eu digo departamento pessoal, mas acaba envolvendo recursos humanos também. Quando nós realmente começarmos a trabalhar material didático de práticas de RH, vocês vão entender que, por lei, departamento pessoal é uma área e RH é outra área. Mas na prática, acaba fundindo a mesma função as mesmas funções para uma pessoa só. Sejam bem-vindos ao auxiliar de departamento pessoal. Toda empresa precisa de pessoas para desenvolver suas atividades. Essas pessoas são de extrema importância para que a empresa possa atingir seus objetivos, pois a empresa será tão mais eficiente quanto mais eficiente forem as pessoas que a compõem. De nada adianta a empresa dispor de ótimos recursos materiais, como máquinas, equipamentos, dinheiro, entre outros, se não possui recursos humanos capacitados e motivados para utilizá-los. Eu sempre falo que a empresa, por mais tecnológica que seja, por mais desenvolvida que ela tenha capital para poder ser aí de um ranking muito importante, ela ainda precisa da parte humana. Toda empresa, ela precisa ser composta de mercadorias e estoque. Dificilmente uma empresa consegue ir para frente se ela não tiver mercadorias nas gôndolas, mercadorias nas prateleiras e mercadorias no estoque. Nenhuma empresa consegue ir para frente se ela não tiver dinheiro para poder investir nas novas tendências, nas novas tecnologias, na globalização que hoje vem para nós de uma forma muito rápida. Então eu preciso ter dinheiro para eu poder entrar na vibe da tecnologia, porque senão os que têm passam na minha frente e eu acabo caindo no esquecimento. Mas principalmente eu preciso de pessoas capacitadas para que tudo isso aconteça. Por mais que as empresas ainda trabalhem com grandes maquinários, algumas empresas 90% maquinário, mas ainda continua com 10% humano. Eu ainda não consegui conhecer uma empresa na qual ela é 100% maquinária. Ainda precisa de pessoas, independente de ser na área administrativa ou na área de produção, mas ela ainda precisa de pessoas. E aí fala que quanto mais eficiente, quanto mais sábia, quanto mais conhecimento essas pessoas tiverem, mais eficiente as coisas ficarão dentro daquele setor. Existem diversos princípios e normas que regulamentam as relações de trabalho entre empregado e empregador. Este conjunto de princípios e normas é conhecido como direito do trabalho. Dentro da nossa sala, vocês vão ver que tem um livro chamado CLT. E essa CLT nada mais é do que todos os direitos e obrigações que nós temos como colaboradores e também todos os direitos e obrigações que os nossos empregadores têm como patrões. No Brasil, essas normas são regidas pela CLT,
que significa Consolidação das Leis do Trabalho ou Consolidação das Leis Trabalhistas. Constituição Federal e várias leis esparsas, como lei que define o trabalho dos estagiários, dentre outras. Todas as empresas que são privadas, elas são regidas pela CLT. Mas aí nós temos empresas públicas, nós temos empresas com vínculo de estágio, nós temos autônomos, nós temos profissionais liberais. E aí precisa saber o que a lei rege referente a esses tipos de trabalho. Se a gente pegar a CLT, nós vamos perceber que é muita lei, muita lei. E as leis, elas mudam, não com tanta frequência, mas mudam. Hoje não compensa mais se comprar uma CLT pelo fato de que no meio de 5.000 leis mudam 1%, 5%. E aí eu vou ter que comprar um livro novo para poder ver a mudança de 5 leis? Não, eu consigo ver pelo um guia que quem é formado nas áreas de exata dá o direito de poder ver essas novas leis que o governo acaba assinando. Mas a maioria das leis, elas ainda prevalecem. Por isso que o livro que nós temos, ele é um pouco antigo, pelo fato de que a grande maioria das leis, elas ainda são utilizadas. A finalidade do direito do trabalho não é igual à do direito comum, já que seu objetivo maior é a promoção da melhoria das condições sociais do trabalhador. Então fala que a finalidade do direito do trabalho, fala de direito trabalhista. Quantas pessoas que nós conhecemos que vai na justiça, vai atrás do direito trabalhista para saber o que é de seu direito? Fala que o seu maior objetivo é saber as condições sociais, condições de melhoria para nós trabalhadores. Esse aspecto levou à formação de um princípio próprio do direito do trabalho sobre a hierarquia das suas normas, que é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Dentro da lei trabalhista, existe então a parte hierárquica, onde nós falamos sobre normas que são favoráveis a nós trabalhadores, mas também existe o lado oposto, que são as normas que são favoráveis ao empregador. Uma nova lei hoje, que eu não sei se já entrou em vigor, mas ela estava na nova regra trabalhista, fala que se eu não tiver prova daquilo que eu estou falando no direito do trabalho e eu não conseguir provar realmente aquilo, o feitiço vira contra o feiticeiro. Ou seja, ao invés do meu empregador ter que me pagar, eu que tenho que pagar uma indenização e danos morais para ele e também os honorários do advogado. Antigamente dizia-se que o direito trabalhista ele era sempre a favor, 100% a favor dos empregados, do trabalhador. Hoje as coisas elas estão um pouquinho mais modificadas. Ganha-se ainda no direito trabalhista? Ganha-se. Mas hoje a lei ela aplica uma prova maior para que nenhum dos lados acabe saindo de forma errônea. Este princípio determina que quando houver duas ou mais normas sobre o mesmo assunto, será aplicada sempre a benéfica para o trabalhador. E eu acho isso aí bem legal, porque às vezes fazem duas leis quase que iguais, só muda o A pelo E, que acaba dando uma diferença, e diante da parte trabalhista, fala-se que vai ser aplicada a nós, trabalhadores, aquela que realmente tiver maior benefício para nós. Por exemplo, existe uma lei que fala que o vale alimentação será de R$65, por exemplo. E aí uma lei que fala que o vale alimentação é de R$65.
qual é a mais benéfica? Será futuro. Então, a que está beneficiando nós é aquela que está acontecendo no momento. Essa parte, o direito trabalhista acaba ficando totalmente em favor da lei que beneficia nós trabalhadores.